Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece simples, mas é super profunda e que vem lá das ruas de São Paulo. É uma história sobre imaginação, sobre a passagem do tempo e, claro, sobre o poder que as nossas memórias têm. E tudo começa com essa pergunta que é fundamental. Pensa bem, para que servem os sonhos que a gente tem quando é criança? São só fantasias que passam ou será que eles carregam um propósito maior, algo que acompanha a gente pela vida toda? Vamos tentar descobrir isso com a jornada de um menino muito especial. Esse era o mundo do nosso protagonista. Um lugar onde o céu não era o limite. Era só o começo de tudo. Ele não era um menino qualquer. Não. A mente dele era um verdadeiro palco para as aventuras mais fantásticas que se possa imaginar. Então vamos lá, para a origem de tudo. Para aquele tempo em que um sonho nascia. Um sonho que foi moldado pela imaginação de um menino e pelo sorriso de uma menina. Esse aqui é o Titá, que era conhecido na vila dele como o Menino Sonhador. Para ele, olhar para as nuvens era que nem ler um livro de aventuras. O quintal de casa virava um reino mágico e ele? Bom, ele era o herói de todas as histórias, claro. E sabe como é, né? Em toda grande história, o herói precisa de uma motivação, uma causa para lutar. E pro Titã, essa causa tinha nome: Nikki. Ela era tipo a personagem principal em todas as aventuras que ele criava na cabeça. E a magia da Ni, para os olhos do Titã, estava num detalhinho. O sorriso dela mostrava duas covinhas, que ele via como pequenos segredos guardados. Para ele, era como se fossem janelinhas para um mundo de pura alegria. A relação deles era marcada pela distância, sabe? E por ser algo passageiro. A Ni morava em Santo André, então ela só passeia na Vila do Titã nas férias. E por ser tão raro, cada momento era super precioso. Aí, à noite, nos sonhos, o Titã ia lá e enfrentava dragões, vilões, tudo para garantir que ela estivesse sempre segura. Antes de ir embora, no final de um verão, Annie deixou essa promessa para o Titã. E essas palavras, tão simples, se tornaram a âncora do sonho dele. Uma frase que ia ecoar no coração dele por muitos e muitos anos. Mas sonhos de infância são testados pelo tempo, né? E para o Titã, os anos que vieram depois colocaram essa memória à prova de um jeito bem sério. O tempo passou, como ele sempre faz. Dos verões da infância, a história dá um salto, atravessando anos de silêncio e distância, até a gente chegar na vida adulta e complexa do Titã. O Titã virou um homem. As tardes olhando para o céu foram trocadas por trabalho, responsabilidades, a vida adulta. Mas, mesmo assim, a essência dele, a do menino sonhador, nunca foi embora. A lembrança da Ni e daquela promessa continuava ali, bem viva. E é isso que nos leva para o ponto de virada da história. Aquele momento em que o passado e o presente se chocam de um jeito que ninguém esperava. Pensa na cena. No meio daquela confusão de São Paulo, algo quebra a rotina. Um sorriso. Um sorriso que o Titã conhecia dos seus sonhos mais queridos. Era ela. Era a Ani. Agora uma mulher, mas com o mesmo brilho no olhar de sempre. E então vem a revelação que muda absolutamente tudo. Ani confessa que a memória era dos dois. A conexão não existia só na cabeça do Titã. Era real, era partilhada. E naquele momento, o sonho de criança virou outra coisa. Virou realidade. A partir daqui, a história muda de tom. O sonho deixou de ser só uma lembrança e passou a ser uma possibilidade real, com todos os desafios que a vida adulta traz junto. O contraste era enorme. Os dragões da infância eram imaginários. Já os dragões da vida adulta, esses eram bem reais. Contas para pagar, trabalho, rotina, a distância entre as cidades deles. O amor agora precisava ser muito mais do que uma fantasia. Num café, Ani expressa aquela vulnerabilidade que toda relação de verdade tem. O medo de não dar certo. A dúvida que aparece quando a aposta é alta e o coração está na mesa. A resposta do Titã, essa resposta é o momento em que ele evolui de sonhador para um herói da vida real. Ele não dá uma solução mágica, ele oferece um compromisso, o de enfrentar a incerteza, lado a lado. E foi assim que o amor deles se transformou. Deixou de ser um sentimento passivo, uma nostalgia, para se tornar uma escolha ativa. Uma decisão de todo o dia de construir algo juntos, apesar de todas as dificuldades. E assim, a jornada do Titã mostra o seu verdadeiro sentido.
a lição final daquele menino que um dia sonhou com dragões. A evolução do herói se completou. O menino que lutava contra dragões da fantasia virou o adulto que enfrentava os desafios do dia a dia. E no fim, surgiu o herói de verdade, aquele que luta pela própria essência do amor. E essa é a mensagem central da história, né? O heroísmo de verdade não está em feitos grandiosos, fantásticos, mas na coragem que a gente precisa ter para amar de verdade, com todas as imperfeições e desafios que vêm junto. A história não termina com um "e viveram felizes para sempre". Não. O final é aberto, é realista. O que importa não é ter certeza do futuro, mas sim a persistência das identidades verdadeiras deles, o sonhador e a menina das covinhas, que continuam vivos dentro de cada um. E isso nos traz de volta àquela pergunta do começo. Talvez os sonhos de infância não sirvam para se tornarem realidade exatamente como a gente imaginou. Talvez eles sirvam para moldar quem a gente se torna. E assim, algumas histórias não acabam, elas simplesmente continuam, dentro de nós.